Senhor, opere tremendamente, Senhor, na tua igreja, Pai, em nossos corações. Ó Pai, fala, Senhor, tremendamente conosco. É o que eu te peço, Senhor, e creio em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvamos a Deus, glorificamos a Deus por mais uma oportunidade de Deus de poder retornar a esta casa. Louva a Deus pela vida do pastor Tito, que Deus possa continuar abençoando a tua vida, um amigo. Louva a Deus por ter essa honra de cada trabalho estar ministrando a palavra do Senhor. É uma alegria. Estivemos nos dias de ontem na cidade de Juquiá, estivemos ministrando a palavra do Senhor, saímos para hoje, viemos direto para cá, porque quando nossa palavra se ensina, não é. O corpo estava cansado. Eu garanto para os irmãos que a minha vontade era descansar, que amanhã tem que levantar 4 horas da manhã. Mas o Senhor nos chamou para fazer a obra. Ele foi tremendo. O culto ali acabou, era 11 horas da noite. O fogo caiu sobre aquele lugar, ninguém queria ir embora. A honra e glória do Senhor. Ali uma moça, ela vomitou uma macumba. Deus ali operou tremendamente naquele lugar. Foi coisa do céu. E eu quero dizer para você que o mesmo Deus que operou lá é o mesmo Deus que está aqui nesta noite. É o mesmo Deus que tem uma palavra para você. Olha para o teu irmão que está do teu lado e diz: ei, Deus essa noite tem uma palavra para o teu coração. Diga para o teu irmão: ei, você não vai sair da maneira que você entrou. Deus vai falar com você neste lugar. Se você acredita que Deus vai falar, meu querido, então levanta a mão para o céu e começa a adorar Ele, porque nesta noite Deus está aqui neste lugar. Glória, glória. Aleluia. Louva a Deus pela vida do nosso pastor Sidney, por cada irmão, pela igreja, que o Senhor possa continuar abençoando. Aleluia. Meus irmãos, abram a Bíblia comigo. Aleluia. 1 Samuel. Eu vim de Juquiá até aqui pedindo a Deus uma palavra. Glória a Deus. Aleluia. O interessante, querido, que quando eu fui para pregar naquela festividade lá em Juquiá, o primeiro dia que eu entrei dentro da igreja do pastor, eu estava preocupado qual mensagem eu traria no dia de ontem lá. Em cima do altar, Deus me dava uma mensagem e me dava um tema da mensagem. O seu milagre tem um alvo. Aleluia. E ali, querido, eu quero dizer para os irmãos, foi uma coisa linda, pastor. Deus falou para a igreja inteira, pessoas choravam, a lágrima descia nos olhos da pessoa. E quando o pastor Tito ele me chamou, me fez um convite, eu orando, pedindo a Deus que Deus viesse me dar uma palavra. Porque a coisa gostosa é quando nós pregamos uma mensagem que vem do céu para nossa vida. Deus, olha aí, Jesus. Porque eu aprendi uma coisa, pastor Tito. Quem conhece a necessidade da igreja é Deus. A palavra que precisa você ouvir, quem conhece é Deus. Aleluia. Mas eu tenho uma coisa para dizer para você. Não pensa você que Deus vai falar aquilo que você quer ouvir. É Jesus. Aleluia. Não. Sabe o que Deus vai falar? Aquilo que você precisa escutar. Glória, glória. Aleluia. E Deus, pedi a Deus no caminho, não me deu uma palavra. E quando eu sentei aqui, querido, que eu dobrei o meu joelho antes, eu pedi a Deus. E Deus me deu essa palavra. Livro de 1 Samuel, capítulo 17. E o verso 47. Glória a Deus. Eita, Jesus, tu és lindo, meu Deus. Meu Pai. Aleluia. Ó mistério. Diz assim a palavra de Deus: e saberá
toda esta congregação que o Senhor salva não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, mas Ele vos entregará na nossa mão. Glória a Deus. Aleluia. Volveis assentado. Aleluia. Glorificando o nome de Jesus. Eita, papai. Fala, Jesus. Aleluia. Queridos, tem momento que muitas pessoas eles se encontram, pastor, como Marta e como Maria. Olha aí, O Espírito Santo estava me revelando aqui nesta noite. A Bíblia vai contar, todos conhecem a história. Já vou pregar, meus irmãos. Todos conhecem a história daquela família. Eu lendo, estudando, eu deparo diante dessa mensagem no capítulo 11 de São João. Jesus, aleluia. Eu deparo, querido, quando a Bíblia vem relatar, que ela vem dizer que Jesus amava Marta, amava Maria e amava Lázaro. Eu comecei, pastor, a entrar e ver que a Bíblia não estava relatando o amor que Jesus tinha, ao qual levou no Calvário para morrer por mim e por você. A Bíblia estava dizendo um amor diferente, de um amor que ele tinha, um carinho que ele tinha para aquela família. olha aí, ó. Ei, quando Jesus ele estava na terra, que a caminhada era grande, ele andava muito, mas quando Jesus ele sentiu uma canseira, porque ele tinha duas naturezas, pastor, a natureza humana e a natureza divina. Como humano ele sentia canseira, e quando ele cansava na sua caminhada, para onde Jesus ele vinha? Para a casa de quem ele vinha? Olha aí, ó. Ele vinha para a casa de Marta, ele vinha para a casa de Maria. Sabe o que eu começo a entender? Eu gosto de viajar na Bíblia. Sabe o que eu começo a entender? Que lá na casa de Marta, lá na casa de Maria, lá no fundo do quintal, tinha um quarto preparado para Jesus Cristo. Olha aí, ó. Eita, Deus. Sabe por quê, querido? Que Marta, aquela família era diferente. Aquela família não tinha interesse. Ela não tinha troca de favores. Hoje, sabe por que muitas crentes, muitas pessoas não estão recebendo bênção e vitória? É interesse. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. A primeira coisa, Jesus, se tu fizer, eu vou te servir. Dessa maneira. Jesus, se tu abrir a porta, eu vou te servir fiel. Ei, querido, Jesus, querido, Ele já fez por você. Ele já morreu no Calvário, mas ao terceiro ele ressuscitou, para que essa igreja aqui nessa noite estivesse adorando e glorificando o nome dele. Aleluia. Glória, glória. Ei, quando Jesus andava, caminhava na terra, a multidão era grande. Era multidão de pessoas caminhando, vendo, uns querendo pôr atrás de cura, outros pôr atrás de milagre, outros curiosos para ver o que ia acontecer. Mas aquela família não, aquela família, eles tinham amizade certo com Jesus. Sabe o que eu entendo, querido? Para mim, você tem uma comunhão com Deus. Nós precisamos ser amigos de Jesus, amigo verdadeiro. Aleluia, aleluia. Sem troca de favores. Jesus, se tu, Jesus, crente hoje, Jesus, se tu, Jesus, fizer para mim hoje, eu vou na igreja. É, meu Pai. Meu Deus. Jesus, se tu abrir aquela porta, se tu salvar meu filho, ei, sabe o que a Bíblia diz, querido? Tudo que nós pedir com fé, Ó, Senhor. É nós forte. recebemos. É forte, Não precisa é forte, você é encostar forte. Jesus. Não precisa você fazer troca de favor com Ele, não. Porque Ele vai salvar. Ele prometeu para você, Ele vai salvar. Ele prometeu que Ele é fiel para cumprir a promessa dEle. Sabe o que Deus está dizendo, querido? Tem pessoas aqui, querido, que estão um passo de Deus abrir a porta. Tem pessoas que estão um passo de tomar posse da vitória. Acredita que Deus vai fazer, porque Ele é fiel. Toca aí, Jesus. Meu Deus. Eu não te conheço, meu irmão. Você aí que está no canto. Mas
Quando eu estava sentado ali, Deus, Ele falava ao meu coração: só você e Deus sabe como foi difícil para você chegar nessa noite. Só você e Deus sabe o que você tem passado. Mas Deus manda dizer assim, que os seus dias de humilhação estão acabando. Para tu não te preocupar, porque tudo está na mão dele, ele tem o controle. Ele vai fazer o impossível acontecer para tu saber que é Deus. Não só você, mas todo aquele que te conhece, até mesmo no meio da tua família, vai saber que Deus é Deus na tua vida. Vai saber que o Deus que tu serve é um Deus poderoso, que vai aonde eu não posso ir, mas Ele vai lá, vai entrar naquele coração e vai mostrar para muito que Deus é fiel na tua vida. Eita, papai. Ei, a Bíblia agora vai dizer, querido, que um daquela família fica doente. Ele adoece. Sabe o interessante, pastor Tito? Quem adoece é Lázaro. E naquele tempo diz a história que quando um da família adoecia, quem tinha que buscar o socorro era o homem. Era o homem que tinha que ir atrás. E agora quem está doente é o chefe da família. Eita, Jesus, olha aí, ó. Ei, e agora? Mas tinha um homem, um servo da casa de Lázaro, que era responsável, querido, de arrumar o quarto de Jesus. Que era o responsável, querido, de colocar lá na cabeceirinha da cama de Jesus um copo de água gelada. Que era responsável, querido, de ter ali, querido, uma bacia de água para Jesus lavar o pé, querido. Aqui, querido, é coisa de Deus, querido. Aqui é unção, é o Espírito de Deus, que Deus está falando neste lugar. Aleluia. Ele colocava ali, querido, e agora Lázaro está doente. E quem ia buscar Jesus? Quem ia mandar chamar Jesus para vir para a casa de Lázaro? E aquele moço, querido, parece que eu estou sentado na hora que as irmãs de Lázaro estão preocupadas. Quem que vai buscar Jesus? Quem que vai trazer Jesus? Ei, quantas vezes nós estamos preocupados com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, com as nossas enfermidades? Quantas vezes nós estamos preocupados? Será que Jesus vai chegar? Será que Jesus vai fazer? Ei, não se preocupe não, porque Ele já está aqui nesta noite. Ele está aqui nesta noite para te abençoar. Ele está aqui nesta noite para abrir porta. Ele está aqui nesta noite para o nome dele ser exaltado. Enquanto você está aqui, Ele está indo lá no hospital fazendo milagre. Enquanto você está aqui, Ele está indo lá, querido, para fazer um milagre. Enquanto você adora, Ele está trabalhando ao teu respeito. Glória. Enquanto você está adorando a Deus, Deus está trabalhando ao teu respeito. Enquanto você invoca, enquanto você deixa tudo lá e vem adorar o Senhor, Ele está dizendo para você: enquanto você me adora, eu vou indo ao encontro da tua necessidade. Aleluia. É aquele moço, ele chega: deixa que eu vou buscar Jesus. Mas o difícil, pastor Tito, que Jesus ele não tinha parado. Jesus não tinha lugar certo. Um dia ele estava em Betânia, sim. Outro dia ele estava em Jericó. Outro dia ele estava em Jerusalém. Como buscar, como achar Jesus? Não tinha. Mas aquele moço querido falou: eu vou atrás, eu vou trazer Jesus para o meu servo. E ele pega, querido, e quando ele sai, parece que eu vejo aquele que eu gosto. Quando eu vejo aquele moço arrumando as coisas para ir atrás de Jesus, quando ele chega lá fora, querido, alguém diz: como que você vai achar Jesus? Como que você vai procurar Jesus? Como que você vai trazer Jesus? Aquele moço: eu já tenho um plano, eu já tenho aqui na minha cabeça como eu vou atrás de Jesus. Mas como? Sabe como eu vou atrás de Jesus? Aonde tiver um sinal, onde tiver um milagre, Jesus está lá. Ei, querido, sabe o que Deus está
dizendo: hoje você veio aqui no lugar certo, porque hoje tem sinal de milagre neste lugar. Hoje você está no lugar certo. Jesus está aqui. Ele está aqui para curar, Ele está aqui para salvar, Ele está aqui para batizar, Ele está aqui para te dar um milagre, Ele está aqui para abrir porta, Ele está aqui nesta noite. Eu sinto a presença dele neste lugar. Ei! Quem sabe você pode dizer: pastor, você está emocionado com este trabalho, com este aniversário. Eu quero dizer para você, crente, ele não sempre emoção, crente ele sempre gozo na alma, Tito, crente ele sempre alegria, crente ele sempre a presença de Deus. Ama Jesus. Aleluia. Diz: eu vou atrás do sinal. Aonde tiver um sinal, o meu Jesus está lá. Ei, querido, se você vem atrás do sinal, hoje você vai ver o sinal da parte de Deus para a tua vida. Se você vem atrás de uma resposta, Ele está aqui para te responder nesta noite. Glória. Ei, aquele moço, ele sai. E quando ele sai, ele pergunta. Ele chega perto da cidade de Jericó. Ele chega e pergunta: Jesus está em Jericó? Alguém disse para ele, perto da cidade: ele está. Porque lá na cidade de Jericó tinha um moço que estava sentado à beira do caminho. E aquele moço gritou: Jesus, filho de Davi. Sabe o que aconteceu, moço? Não. Sabe o que aconteceu? Aquele cego enxergou. Se aquele cego enxergou, é porque Jesus está em Jericó. Eu quero dizer para você, se entrou crente espiritual aqui nesta noite cego, eu quero dizer uma coisa para você: Jesus está aqui, pastor Tico. Vai abrir os olhos de crente nesta noite. Se você só enxerga o problema, se você só enxerga a dificuldade, Jesus vai abrir os teus olhos espiritual nesta noite, para você começar a enxergar a glória de Deus. Aleluia. Deus, que maravilha. Aleluia. Tem crente que está há 30 anos, 20, 50 anos dentro da casa de Deus, mas está cego. Eita Jesus. Sabe por quê? Só enxerga a prova, só enxerga a luta, só enxerga a dificuldade. Não vai dar, não vou conseguir, não tem jeito, não tem salvação para o meu filho, não tem salvação para o meu esposo, não vai dar certo isso, a porta não vai abrir. Ei, mas hoje Deus me trouxe como profeta, profeta do céu, para dizer para você: acredita você ou não, creia você ou não, mas o milagre de Deus vai acontecer, porque é promessa de Deus na tua vida. Aleluia. Sabe o que é mais lindo? Que Deus não depende de você acreditar ou não para Ele fazer a obra. Deus não depende de você acreditar ou não, se você tem fé ou não. Mas quando Deus quer fazer para seu dinheiro, Ele faz. Quando Deus quer operar, Ele opera. Ninguém impede operar de Deus. Pode levantar o inferno, pode levantar a capeta inteira, vai levantar mais para cair, porque ninguém vai impedir operar de Deus na tua vida. Meu Deus. Aleluia. E ele vai. Aí quando, querido, ele chega, Jesus já não está mais em Jericó. Ele continua. Aí ele pergunta: Jesus, alguém fala para ele: sabe onde Jesus está? Eu vi um comentário que ele está lá na cidade de Naim. Mas como? Lá na cidade de Naim. E aí um povo entrando na cidade, outro povo saindo, um entrando, levando o menino morto para o enterro. Eu vi um comentário que ele colocou a mão sobre o menino levantou, ressuscitou. Se ressuscitou, é porque Jesus está aí na ilha. Eu quero dizer para você, querido, Jesus está aqui nesta noite. Ele está me dizendo que tem sonhos enterrados, tem sonhos acabados, mas Deus está dizendo que tem sonho que vai ser ressuscitado, tem promessa ressuscitada aqui nesta noite. Tem crente, querido amado, que tinha dado por perdido, já tinha dado por morto, mas Deus está me dizendo que Ele vai ressuscitar sonho de crente nesta noite. Eita Jesus. Aleluia. Alabaxalabai. Alaçou que tem carabacai. O mais lindo, querido,
E eu procuro, eu não vejo nome. Eu não vejo nome para aquele moço quando ele sai. Ele vai sem nome, mas ele volta com nome. Eita Deus, olha aí, ó. Que é isso, pastor Wilson? Ele volta com nome, porque quando ele chega, querido, ele chega onde ele acha Jesus está. Ele chega e diz: Senhor, aquele que tu ama, Senhor, está doente, está a ponto de morrer. Ninguém conhecia aquele moço. Ele está a ponto de morrer. Aí Jesus fala: olha, moço, eu não vou agora, mas você volta lá, vai lá, entrega o meu recado, vai lá e profetiza. Você vai lá e diz: olha, que a enfermidade de Lázaro não é para a morte, mas para o meu nome ser glorificado. Que ele vai sem nome, mas ele volta como profeta. Ele volta como profeta. E quando ele vai, Tito, ele vai lá e diz: olha, Jesus falou que a enfermidade de Lázaro não é para a morte, mas é para o nome de Deus ser glorificado. Ele anuncia na cidade. De repente, que ele não Lázaro morre. E aí? O que acontece com aquele profeta? A cidade se levanta contra ele. Aí alguém diz aí: e aí, profeta? Lázaro morreu. Você disse que Jesus tinha falado para você que Lázaro não ia morrer. Ei, eu quero dizer para você, irmã, mesmo você pensando que o profeta é falso, mesmo você achando que é quem Deus usou para falar com você, você achando que é falso, mas Deus está me dizendo que vai fazer na tua vida, porque quem falou foi Deus, quem prometeu foi Deus, e Deus é fiel para cumprir. E agora? Aquele profeta, aquele moço agora ele não quer mais ir na rua, querido. Aquele profeta agora mais não quer mais, querido. Ele senta agora, querido, sendo humilhado, pessoas se levantando contra ele, querido. Eu quero dizer que ele não pensa você. Para ser servo do Senhor, para ser profeta de Deus vai ser fácil. Vai ter levante, vai ter problema, vai ter dificuldade. Mas eu quero dizer para você, mas se Deus te usa, continua na posição. Se Deus mandar você falar, fale. Não se preocupe que quem vai levantar a mão para a tua vida, porque Deus na tua vida. Glória, glória. Aleluia. Aí, querido, sabe o que eu acho mais lindo nessa mensagem? É que Marta e Maria, elas achavam, elas tinham certeza, 100% elas tinham certeza, que quando a notícia chegasse lá, que Lázaro estava doente, Jesus ia largar tudo, ia correr para a casa de Lázaro. Ei, mas eu tenho algo para dizer para você. O Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, Ele não chega adiantado, Ele não chega atrasado, Ele só chega na hora certa, na sua. Ei, não precisa ser um milagre, não aconteceu ainda. Não se preocupe, ele não está atrasado não, querido. Se o teu milagre ainda não aconteceu, não se preocupe não. Ele não está atrasado não. Ele vai chegar na hora certa. E Deus acaba de me dizer aqui agora, tem pessoas aqui que estão chegando a hora certa de Deus chegar. E quando Ele chegar, querido, Ele vai chegar para salvar, Ele vai chegar para curar, Ele vai chegar para libertar. Não se preocupe não. Eu vejo nessa noite Deus libertando família de crente aqui, pastor Tito. Eu vejo Deus abrindo porta. Oh, Deus de mistério, aleluia. Ei, o homem pode dizer para você que não vai dar certo. O homem pode dizer para você que não tem jeito. É, papai. Mas eu vejo o meu papai do céu com uma caneta na mão, assinando o papel aqui nesta noite. Eu vejo ele assinando um documento aqui nesta noite. Eu vejo ele entregando papel. Eu vejo ele entregando papel assinado. Papel que estava lá embaixo. Eu vejo meu Deus colocando a mão, colocando por cima, assinando aquilo que você achava que não ia acontecer. O meu Deus está dizendo que ele assina nesta noite. Ele entrega para você. Glória a Deus. Alá,
Tem pessoas aqui, pastor Tito, que recebeu uma palavra negativa do seu advogado, mas o advogado, nosso advogado, está dizendo: quem dá a última palavra é ele, quem assina é ele, quem assina é ele. Jesus está assinando o papel. Nesta semana você teve notícia triste, mas Deus deixou este domingo à noite para alegar o teu coração, para você saber que é Ele que está agindo na tua vida. Eu sinto a presença dele aqui, eu sinto a glória de Deus aqui. O lugar é gostoso, é esse, que a presença de Deus está. Oh, glória. Sabe o que eu vejo? Jesus com uma caneta na mão. A última letrinha lá embaixo. Ei, o documento estava lá embaixo. Ia levar para a mão do homem 20, 30 anos para o homem chegar lá. Mas o meu Deus, nesta noite ele desce. Ele está entrando lá no forno. Ele está entrando lá, querido, para amanhã. Amanhã aquele papel que estava lá embaixo, amanhã ele vai estar lá em cima. Aí Jesus vai dizer: quem mexeu nesses papel? Quem mexeu nesses papel? Não sabe que você veio nesta noite adorar a Deus. Não sabe que através da tua adoração Deus foi lá, através da tua adoração Deus chegou lá e tirou de baixo, colocou por cima. E dizem: não vai trocar não, é ela, eu quero abençoar ela, vai ser ela que eu vou abençoar. Glória a Deus, aleluia. O culto de hoje, querido, servia para a mensagem de ontem. O seu milagre vai ter nome. Eita, Deus querido, meu Deus do céu, pessoas vai ser surpreendida aqui, pastor Tito. Pastor Tito, se prepara, porque está chegando bênção para esta igreja. Se prepara, que está vendo milagre para esta igreja. Se prepara, nesta semana ainda que vem para agora, pessoas vão subir em cima deste altar, vai testemunhar, vai dizer: pastor Tito, você lembra daquele pastor careca que pregou? Ele falou, meu milagre aconteceu, porque Deus é fiel, Deus é fiel. Aleluia. Eu queria entrar na Bíblia, eu queria ler a Bíblia, mas Deus, querido, está trabalhando da maneira do momento que Ele quer, querido, nesta noite. Sabe por quê, querido? Você passou uma semana triste, passou um mês angustiado, se preparando para este culto, e foi neste culto que Deus te trouxe para mostrar para você que Ele não está preocupado, querido, com o tempo dele, não está preocupado com o pregador, com o cantor famoso. Sabe por quê? Quem trabalha aqui é Deus, quem habita aqui é Deus. Louvado é teu nome. Aleluia. Sabe por quê, querido? Que Deus, em muito lugar, Deus não está operando por culpa do homem, por culpa de quem está sentado em cima do altar. Tem pessoas que estão em cima do altar, rejeitadas por Deus, e continuam. Eita Jesus, olha aí, ó. Eu fui convidado uma vez para pregar em São Paulo, numa igreja grande, tinha mais de 600 membros. Só que lá, quando o pastor me ligou, disse: olha, você vai me pregar, mas você não pode falar isso, você não pode falar disso, você não pode falar, porque a minha igreja, a metade da minha igreja são tudo empresário. Eu na hora disse: pastor, leva outro, porque eu obedeço a voz do meu Deus. Se Deus mandar falar, eu falo. Se Deus mandar fazer, eu faço. Sabe por quê? Que Ele não depende de oferta, eu não dependo de dinheiro de ninguém, que Ele vai pregar a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque Deus já pagou o preço lá no Calvário pela minha vida. Querido, então passou 5 que viaja comigo. Eu nunca comi um centavo de ninguém, querido. Eu volto. Deus nunca permitiu, querido, que a gasolina do meu carro acabasse. Glória, glória, glória. Tá ele aí? Fomos para
vigília, o ponteiro chegou no vermelho. E quando nós viemos embora, eu com medo, pregando na casa de com medo. Mas nós não vamos chegar lá e dormir no caminho. Mas, querido, quando nós saímos da vigília, que nós batemos a chave, o ponteiro subiu lá em cima. Sabe por quê, querido? Porque quando você faz com amor, querido, Deus suprir a necessidade. Ele é o dono do ouro e da prata, querido. Ele é o dono do ouro e da prata. É só você, querido, colocar na posição. Vamos 600 quilômetros para ir para voltar. Fala quanto foi a oferta. Quanto que foi, seu filho? Pequenininha. Fomos com dinheiro, pedágio, gasolina, comida, tudo por nossa conta. Mas nunca Deus deixou faltar em casa, nem faltar na minha mesa, faltar no meu carro, petróleo, querido. Sabe por quê? Porque quando você confia em Deus, querido, é fácil, querido amado, você pregar, querido, dentro de um avião, tudo pago, é fácil, pastor. Você pregar, querido, já sabendo que na tua conta tem 5, 6 mil reais, é fácil pregar. Mas eu quero ver, querido, você sair para pregar, saber que no dia da manhã você tem conta para pagar e não tem dinheiro. Mas Deus, que é o dono da prata, Ele sempre vai suprir a necessidade daquele que faz com amor. Aleluia! Sabe por quê, querido? Talvez vocês não conhecem ele. Tito conhece, algum aqui conhece. Sabe por que eu faço, querido? Deus, Jesus, Ele pagou um preço no Calvário por mim. E depois de muito tempo, querido, que o tempo foi passando, eu desenganado dos médicos, com câncer no pulmão, 2 vezes do coração rompido, uma trombose total no braço. Quando os médicos dizem vai morrer, não tem jeito. Aí o papai do céu, ele se levantou e disse: não morre, porque eu tenho promessa da vida dele. 2 anos em cima de uma cama, querido, só o couro e o osso. Mas Deus sabe, não vai morrer. Porque quando eu tenho promessa, câncer. Quando eu tenho promessa, infarto, 6 infartos, querido, que eu tive. Mas quando tem promessa, Deus fala: não tem câncer, não tem infarto e não tem coração. Não tem nada para impedir a promessa. É mentira dele. Se você tem promessa, crente que tem promessa não morre antes da promessa cumprir. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia vai dizer, querido, que quando o pastor Tito querias, ele profetiza que não vai chover. Dentro daqueles anos não ia chover nem cair orvalho. Ele profetiza. E o rei, ele dava crédito. Ele se alegrava com o profeta quando falava e cumpria. Elias, querido, ele teve um momento curto de fama. Porque rapidamente que ele fala, Deus tranca, esconde ele. Deus manda ele para o rio. E lá, sabe o mais lindo, querido? Que Elias foi lá para o rio, tomar água e ser sustentado por conta. Dessa forma, Jesus. Ei, sabe o que Deus está dizendo? Tem pessoas aqui, querido, que Deus vai prover a providência para você. Quando Deus proveu para Elias lá, querido, tomando água e sustentado por conta de novo. Ei, que menos você espera, daquela pessoa que jamais você esperava receber uma coisa, Deus vai te surpreender através daquela pessoa tem bênção que vai chegar na tua casa. Glória a Deus. Aí a Bíblia diz, por causa da seca, o rio. E agora? Seca. E agora como Elias vai viver? Deus já estava preparando uma nova providência para a vida de Elias. Sabe o que Deus está dizendo para a crente aqui? Ei, não se preocupe não. A providência Deus já está preparando para você.
A providência Deus já está preparando. A Bíblia vai dizer, querido, que tinha uma viúva lá na casa dela, era o filho dela. A Bíblia estava lá, querido, achando, partindo lenha, querido, para fazer um bolo, preparar um bolo para ela, para o filho dela, para comer e para depois morrer. Ei, eu não sei como você tem colocado a sua situação. Não sei que ponto você tem achado. Tem crente aqui que ele está numa situação tão difícil, pastor, que está achando, tem que ele falou, este ano para mim não passa. Ei, mas quem está no controle da tua vida é Deus. É Ele. É Ele que está no controle. É Ele que sabe o momento, a hora que a tua vitória chegar. Querido, Marta ela achava que ia chegar na mesma hora. Que agora Jesus, ele volta. E quando ele chega, querido, ele já sabia tudo. Já sabia que Lázaro estava morto. Já sabia que Lázaro estava enterrado. E a pergunta de Jesus: aonde colocaram o meu? Porque a Bíblia diz que uma corre, vai até o encontro de Jesus. Eu disse: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, Jesus. Sabe que dá para entender que Marta ela corre assim, pastor Cid. Perto de Jesus, chegou lá, Jesus, se tu estivesse vindo na hora que eu mandei te chamar, o meu irmão não teria morrido, Jesus. Por que tu não veio? Aí Jesus olha, o teu irmão de ressuscitar. Aleluia. O teu irmão ressuscitar. Aleluia. E ela, querido, estava entendendo tudo errado. Sabe porque muito crente não recebe bênção. Tem crente que ela já vai estar abençoado, para já estar levantando a bandeira da vitória. Sabe por que ainda não recebeu? Está entendendo tudo errado. Ela entendeu errado. Jesus estava falando, é agora, é hoje, é neste momento. Eu só vou chegar lá e vou resolver. É só me levar lá. Mas ela estava entendendo no dia da ressurreição. E Lázaro ia. Ei, sabe o que Jesus está dizendo para você, meu irmão? Que não é um ano, não é 2 anos, não é 3 anos. É já por este dia que a tua vitória vai chegar. Glória a Deus, aleluia. Ele não está dizendo que vai ser daqui 10 anos. Ele está dizendo, ei, diga para a minha igreja que eu vou dar a vitória. Diz para a minha igreja que eu já assinei aquele papel e a vitória vai chegar. Aleluia, Jesus. Sabe o que é mais lindo, pastor? Quando eu estava sentado aí, eu olhei para cá, eu não vi essas cadeiras vazias. Eu não vi. E quando eu olhava, estava todo sentado. Aí eu falei, Deus, o que é isso? Deus falou, não vai vir de fora. Eu vou trazer aqui dentro. Vou tirar daqui de dentro e vou sentar aqui. Sabe, querido? Deus vai salvar, querido amado, aqui. E não vai vir obreiro de fora não, pastor Tito. Não vai vir obreiro de fora, vai levantar obreiro daqui. Para Deus mostrar que Ele é Deus sobre essa igreja. Eita glória, é Sabe por quê? Jesus. Muitos passam, querido, dá risada, obra pequena, mas não sabe que a mão de Deus está aqui. Não sabe que a mão de Deus está aqui. Sabe que Deus me mostrou muitas pessoas passando muito tempo atrás, dizendo, não vai durar 1 mês, não vai durar 3 meses. Sabe o que mais me emprestece, pastor Tito? Que não é pessoas que não é crente, não. Aqueles que dizem ser crente e servo do Senhor. Mas, querido, eu quero dizer oração contrária, oração de feiticeiro. Eita Deus. Aleluia. Meu Deus. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Oração de feiticeiro, oração contrária. Meu Deus. Mas Deus, querido, está diante desta igreja. Deus só na porta que Ele abre. Homem nenhum pode fechar. Pode
Pode vir, pastor Tito, pode vir multidão na frente dessa igreja, orar para Deus fechar, que não vai fechar. A obra é de Deus, a obra é de Deus. Foi Deus que te escolheu, foi Deus que te preparou para este lugar, e Deus tem novidade para você. E Jesus, ele chega lá, querido. Sabe o mais lindo? É quando Jesus, ele chega, querido. Estava aquela multidão na casa de Marta. Aí quando Jesus chega, querido, aí quando Jesus disse, me leva lá, que eu vou ressuscitar teu irmão. Aquela multidão vai, querido, sabe para quê? Achando que Jesus ia passar vergonha. Achando que Jesus ia chegar, já fazia tempo, tinha morrido, já estava cheirando o pau. Mas Jesus, ele chegou lá, querido. Ele chegou lá, quando ele chega perto do túmulo de Lázaro. O que me chama a atenção, uma palavra que Jesus, ele fala, querido. Tira a pedra. Sabe o que eu entendo, pastor Tito? Jesus, ele podia chegar lá no celular de pedrinha. Sabe o que eu aprendo com isso? Jesus, ele faz um milagre. Mas nós temos que fazer alguma coisa. Verdade, Jesus. Nós temos que fazer alguma coisa para Jesus fazer. Porque, sabe, Jesus, ele tem pregado. À tarde dele, chegou à noite, aquela multidão. Aí os discípulos ficam preocupados. Jesus, vamos acabar o culto, porque vai chegar a noite e nós temos que mandar este povo embora. Jesus. Não tem, Jesus, como dar comida para todo esse povo está com fome. Então, Jesus, manda este povo embora antes que a noite eles vão para a tua casa. A gente, não, eu não posso. Eu tenho que dar alimento para esse povo. Aí sabe o que Jesus fez? Jesus, ele podia dar um estralo de dedo assim, ó, cai pão, cai peixe, cai comida para aquele povo. Mas Jesus disse, algum de vós, entre vós, tem alguma coisa? Parece um menino lá, com pão e com peixe. Sabe o que eu entendo, querido? Todos os milagres, eu e você, para Jesus fazer, nós temos que dar um passo. Nós temos que ter alguma coisa, querido, para Deus vir fazer um milagre na nossa vida. Aleluia. E quando tira a pedra, arranca a pedra, Jesus vai lá, olha, Lázaro todo enrolado. A Bíblia diz que ele chama o nome de Lázaro, para Lázaro sair para fora. Dessa maneira. Quando ele sai, querido, sabe o que Jesus diz? Desatai o nó e deixar ele. Ei, tem bênção aqui, querido, que estava amarrado. Tinha bênção aqui, querido, que estava impedido de chegar. Mas hoje Jesus está dizendo, desatai o nó e deixai ir. Desatai o nó e deixai ir. Ei, querido, eu vejo bênção descendo em direção a esta igrejinha aqui, querido, que muito diz pequena, mas pode ser pequena em tamanho, mas grande em poder de Deus. Aleluia. Com a permissão do pastor, se coloque de pé, igreja. Louvado pelo nome de Jesus.